Bom pessoal, olá a todos, dando continuidade aqui na série de Jesus, antes de Jesus. Agora eu vou falar sobre Asclépio e um outro Jesus, tá? Porque são curtinhos, então eu vou colocar no mesmo vídeo, tá? Só deixando... O nome Jesus, ou Yeshua em hebraico, é uma contração de Yehoshua. É o mesmo nome de Josué, lá, o sucessor de Moisés, ou o sumo sacerdote lá de Zacarias 3, o sumo sacerdote Josué. Mas o nome foi contraído de Yehoshua para Yeshua. E era um nome muito comum no primeiro século. O próprio livro de Atos registra um outro Jesus. Aqui, ó. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, um falso profeta chamado Bar Jesus. Lembrando que Bar é filho em aramaico, então Bar Jesus seria um filho de Jesus. Ou seja, esse falso profeta aqui era filho de alguém chamado Jesus, tá bom? O próprio Barrabás, segundo Lucas, seria Jesus Barrabás, ou Yeshua, o filho do Pai. Aqui nos manuscritos mais antigos de Lucas está escrito: mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Jesus Barabás. Só lembrando que aqui Barabás, Bar é filho em hebraico, e Abás é pai, em hebraico, não aramaico, perdão. Então Barabás seria filho do pai. Então o Barrabás que você vê na sua Bíblia, ele seria Jesus, o filho do pai. Então, de acordo com o relato bíblico, Pilatos ofereceu aos judeus a libertação de apenas um prisioneiro, e o povo escolheu Barrabás ao invés do bondoso Jesus. Mas espera aí, no texto original, estudado inclusive por Orígenes, um dos pais da igreja, lá do segundo século, e alguns mais recentes, o criminoso escolhido foi Jesus Barrabás. E Barabá, em aramaico, é filho do pai. Então nós devemos acreditar que Pilatos tinha dois Jesuses, um Jesus filho de Deus e um Jesus filho do pai, na mesma prisão ao mesmo tempo? Sério? Seria muita coincidência, não é, pessoal? Talvez a verdade é que um único criminoso foi executado ajudou a elaborar o contexto da história. Então Lucas pode ter pegado esse personagem e dividido em dois, que nem nós já vimos quando a gente viu sobre Yeshua Ben Pandira. Você lembra que Maria Magdala era uma cabeleireira e era mãe de Jesus, e provavelmente a personagem foi dividida em duas, uma mãe de Jesus e a outra uma prostituta? Então era bem comum esse tipo de separação nas histórias, ok? E nós temos também outros Jesuses, né? Joséfo, o historiador judeu lá do primeiro século, ele menciona nada menos que 19 diferentes Jesus. Sério, 19 Jesus. Cerca da metade deles contemporâneos de Jesus, do Jesus da Bíblia. No seu livro, Antiguidade, só um minutinho pessoal, deixa eu só silenciar aqui, porque na hora que eu estou fazendo o vídeo ficam mandando mensagem. Aí eu me atrapalho aqui um pouco. Deixa eu só pausar aqui um minutinho só. Continuando aqui, perdão, deixa eu ver se está gravando, tá. E cerca da metade deles são contemporâneos ao Jesus da Bíblia. No seu livro Antiguidade, dos 28 sacerdotes que ocuparam o cargo a partir do reinado de Herodes o Grande até a queda do templo, nada menos do que 4 deles tinham o nome de Jesus. Jesus ben Fiave, Jesus ben Si, Jesus ben Dameu e Jesus ben Gamaliel. Até Paulo, né, fez a referência ali que eu já mostrei, né, sobre um outro Jesus. E desses Jesuses todos inclui Jesus ben Sirá. Esse Jesus era tido como autor do livro de Sirácida. O Eclesiástico, né, a sabedoria de Jesus, o filho de Sirás, um dos livros apócrifos, só para deixar claro, tá, do Antigo Testamento. Ben Sirá, escrevendo em grego, em cerca de 180 a.C., juntou sabedoria judaica e heróis de estilo homérico, ou seja, helenismo. Ele fez uma mistura. E um detalhe aqui que eu grifei é que ele escrevia em grego. Jesus Ben Pandira, já mostrei muito aqui, tem um vídeo só sobre ele, que era um fazedor de milagres lá da época do Alexandre Janeu. Tem muitas coincidências com Jesus, até entrou em Jerusalém montado num jumentinho, recebeu uma coroa de espinho, então esse aqui eu vou pular, tá? Jesus Ben Ananias, a partir de 62 depois de Cristo, ou seja, perto da queda de Jerusalém. Esse aqui é aquele Jesus de José que eu mencionei. Esse Jesus causou uma inquietação em Jerusalém com uma ladainha apocalíptica interessante, falando: ai da cidade, ai da cidade. Ele profetizava vagamente, dizendo: uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e a casa do santuário, uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra todo o povo. Está no livro de Joséfo, Guerras, capítulo 6, versículo 3, tá? Esse Jesus eu já mencionei no outro vídeo. O que me se assemelha aqui ao Jesus da Bíblia é a predição, né, de profetizar contra Jerusalém. Jesus também usava esses ais, né, no Novo Testamento. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se houvessem feito os milagres na época de vocês, não teriam sido destruídos, etc e tal. Então é muito comum. Jesus também fala: ai de ti, Jerusalém, e assim por diante. Esse Jesus aqui foi preso e açoitado pelos romanos.
Jesus ben Ananias foi solto por não ser considerado perigoso, apenas um louco, e ele foi morto durante o cerco de Jerusalém por uma pedra arremessada por uma catapulta romana, tá bom? Jesus ben Safate. Na insurreição de 68, também perto da queda do templo, que trouxe o caos à Galileia, esse Jesus foi um líder. Ele liderou os rebeldes em Tiberíades, foi o líder de um tumulto sedicioso de marinheiro, segundo Joséfo, na vida de Flávio Joséfo. Quando a cidade estava prestes a ser dominada pelos legionários de Vespasiano, ele fugiu para o norte da Tariqueia, no mar da Galileia. Jesus ben Gamala. Durante 68 e 69, esse Jesus era um líder do Partido da Paz. Isso aqui me chamou a atenção. Ou seja, era alguém que pregava a paz, que nem o Jesus da Bíblia. Na guerra civil que arrasava a Judéia. Nas muralhas de Jerusalém, ele protestou contra os idumeus, que estavam ali sitiando a cidade. E os idumeus eram liderados por um certo Tiago e João. Olha que coincidência, o nome de dois apóstolos de Jesus, filhos de Susa. Não foi bom para ele. Quando os idumeus passaram pelas muralhas, ele foi condenado à morte e o seu corpo foi jogado aos cães e aves de rapina. Só mais um PS aqui. Alguns acreditam que o testemunho flaviano, o Jesus que ele estava se referindo era esse daqui, ó, o Jesus ben Gamala, sem adulteração, é claro. Jesus ben Tebute, um sacerdote que na capitulação final da cidade alta, em 69, salvou a sua pele, entregando os tesouros do templo sagrado de Jerusalém, que incluíam 2 candelabros sagrados, cálices de ouro puro, cortinas sagradas e veste do sacerdote. Esses objetos, inclusive, eles figuram com destaque no Arco do Triunfo, o Arco de Tito, erguido por Vespasiano e seu filho Tito. Aqui, ó, tá aqui até hoje em Roma. Aqui você vê o menorá, você vê alguns objetos que as pessoas estão carregando. Quem quiser pode até ir em Roma ver pessoalmente. E acredita-se que esses objetos foram entregues para os romanos por esse Jesus ben Tebute, tá bom? E mais um, o Jesus do templo. Durante o reinado de Artaxerxes I da Pérsia, que já é bem anterior a Cristo, cerca de 465 a 424 a.C., seu irmão João, o sumo sacerdote da época, fez o trabalho sujo, e José escreveu: quando Eliasibe, o sumo sacerdote, morreu, seu filho Judas conseguiu o sumo sacerdócio, e quando ele morreu, seu filho não tomou essa dignidade. Agora Jesus era o irmão de João, e era amigo de Bagoses, que tinha prometido conseguir-lhe o sumo sacerdócio. Na confiança do apoio deste, Jesus discutiu com João no templo, e assim provocou seu irmão, que com raiva o matou. Agora foi uma coisa horrível, João, quando ele era sumo sacerdote, ter perpetrado um crime tão grande e tanto mais horrível que nunca houve coisa tão cruel e impiedosa feita nem pelos gregos nem pelos bárbaros. No entanto, Deus não negligenciou a sua punição, mas o povo foi por isso mesmo escravizado, e o templo foi profanado pelos persas. Assim, Bagoses fez uso desta pretensão e puniu os judeus 7 anos pelo assassinato de Jesus, um Jesus antes de Jesus. E por fim, vamos ver agora um outro personagem interessante nessa saga. Como ele é curtinho, eu vou ler aqui junto sobre Asclépio, o deus grego da cura e da medicina. Os gregos acreditavam que ele tinha vivido como um homem e se tornou um deus após a sua morte. Coincidência? Seu pai era um deus, Apolo, mas ele tinha uma mãe humana, Coronis, uma linda donzela de Tessália. Então, aqui nós já vemos que Asclépio era um filho de um deus com uma mortal chamada Coronis. Coincidência? A mortal também era uma linda e jovem donzela. Ele foi criado pelo centauro Quiron em uma caverna e com ele aprendeu a arte da cura. Mas Asclépio cometeu o pecado imperdoável de levantar um homem dos mortos, ou seja, ele ressuscitou o morto, enfurecendo o Hades por tirar dele almas mortas. Zeus, com medo de que Asclépio tornasse todos os homens imortais, ele matou ele com um raio. Apolo intercedeu por ele, porque Apolo era o pai dele, em favor do seu filho, e ele persuadiu Zeus a fazer de Asclépio o deus da medicina.